Meu problema não é a compensação. Compensar dá-se um jeito. Meu problema é como o imposto de renda no Brasil é tecnicamente mal desenhado. Olá, eu sou a jornalista Isabel Mega e este é mais um episódio do Esfera Cast. Nosso convidado de hoje é o economista e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Marcos Lisboa. Nosso convidado de hoje aqui do Esfera Cast é o ex-secretário do Ministério da Fazenda, Marcos Lisboa. Secretário, obrigada por estar com a gente, uma oportunidade para a gente fazer aquela radiografia do Brasil de hoje. Queria o olhar do senhor sobre isso. Quais são os principais desafios que estão colocados na economia? E puxando o gancho por uma cobrança que a gente observa que é muito latente do empresariado de uma maneira geral. O empresariado gostaria de ter mais sinalizações concretas de que o governo está olhando menos para o fator arrecadatório e mais para uma contenção de despesas. O senhor vislumbra o horizonte disso estar acontecendo? Não, acho que aí de forma alguma. Tem três temas que se misturam aqui. O primeiro é corrigir distorções tributárias. Né? Tem gente no Brasil que paga pouco imposto, tem gente que paga muito imposto. E não necessariamente está associado ao nível de renda. Então você tem uma empresa de lucro presumido, você está no Simples, você paga pouco imposto, mesmo que você ganhe muito mais do que um trabalhador com uma renda muito menor. Então você tem distorções. E o governo usa esse argumento com frequência. E acho corretamente. Né? Mas tem outros dois problemas que o governo não está tratando e que são muito mais graves. Quer dizer, primeiro, o gasto no Brasil é rígido. Você não consegue cortar gasto no Brasil. E não consegue por regras que estão na nossa Constituição. Inclusive, várias delas são cláusulas pétreas. O Brasil é um país estranho. Tem muita dificuldade de explicar isso para estrangeiro. Vocês vão fazer ajuste fiscal? Eu falei, não tem ajuste fiscal. Como não? Não, a gente pode cortar 50 bilhões, 80 bilhões de um orçamento de mais de 2 trilhões. Mas não pode cortar mais? Não. Mas a Inglaterra pode. Estados Unidos pode. Portugal cortou, sim. E o Brasil? O Brasil não pode. Então a gente criou regras que tornam... Então primeiro é isso. Segundo, quando a receita aumenta, a despesa cresce na sequência. Também por regras constitucionais. Então não interessa o quanto cresça a receita, a despesa vai crescer mais ainda. Então tem um desafio grande no Brasil que é interromper o crescimento do gasto, que foi o que o teto de gasto fez com sucesso lá atrás, mas depois foi demonizado, enfim. E agora estamos com esse problema. O segundo problema é discutir a qualidade do gasto público. Porque a gente não só gasta muito, como gastar mal. As crianças têm dificuldade de aprendizado, né? A gente não consegue ter esgoto tratado, água limpa na imensa maioria das casas, né? A gente tem problemas graves de segurança pública. Então o Brasil gasta muito e gasta mal. Essa discussão de qualidade do gasto, ela fica meio esquecida nesse debate público. Se fala muito em uma necessidade de ter revisão de gastos, de se ter, por exemplo, corte de benefícios tributários, e a gente sabe como isso esbarra em diferentes interesses de diferentes setores quando essa discussão chega no legislativo, por exemplo. O senhor vislumbra que é possível, é hora de enfrentar isso ajudaria a trazer um pouco mais de respiro para as contas? A gente está imensamente atrasado. O problema é que as pessoas sempre acham que o problema é o outro. Parte dos gastos tributários é dedução com saúde e educação da elite que se acha classe média. Né? Aí você fala, não, saúde e educação também é importante. Não, isso não pode mexer. Aí, outra parte é o Simples. Não, Simples também. Não, Simples não. Que isso, pô? Coitado desse empresário. Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus não pode mexer. Você não mexe nada. O que você pode mexer, né? Você tirou tudo que tem para mexer, né? Ou quase tudo. Então tem um problema que você sempre acha que quem se beneficia da meia entrada é o outro. Não. A meia entrada é disseminada no Brasil. Você tem uma série de benefícios. Eu acho que tinha que rever o Simples, sim, comparando com outros países. Outros países não têm regime como o Simples, com essa escala, com essa magnitude, com esses valores. O lucro presumido é outra categoria que tem que ser revista. Né? Empresas que faturam até quase 80 milhões de reais, pagando muito pouco imposto. Setor de serviços, a alíquota cai para perto de 15%. Né? Tem que rever isso. Tem que rever as políticas regionais que fracassaram. Vamos reconhecer, a Sudene fracassou. Né? A Sudene é mais velha do que eu. Né? A renda do Nordeste não convergiu para a do Sudeste. A Zona Franca de Manaus fracassou. Como é que desarma o fracasso? É um outro tema, extremamente difícil. Né? E tem muito mais do que isso. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar esse tema. O Brasil está mais do que atrasado em enfrentar esse tema. A sociedade tem uma resistência,
Porque na hora que você vai mexer no tema, fala assim, não, o meu caso é diferente, né? O problema são os outros, e a discussão não avança. Agora, o custo de não avançar é esse país com dificuldade de ter um crescimento de longo prazo. Ali naquela discussão mais acalorada sobre medidas alternativas ao IOF, por exemplo, chegou a se levantar debate sobre desindexação de saúde e educação. A gente sabe que isso esbarra em questões que são muito impopulares, são temas muito difíceis de serem tratados. Depois veio uma medida provisória do governo que mexeu em LCI, LCA, acabou gerando mais nó com todo mundo, e a medida provisória está lá também, aguardando que algo seja feito com ela, secretário. Essas alternativas que foram se desenhando e essa crise que a gente teve do IOF, por mais que depois viesse um tarifaço que tenha até esquecido um pouco a memória muito recente do IOF, como é que isso ajuda a levantar discussões que são necessárias do país enfrentar e que talvez seja um momento também, não deixar para projeto eleitoral também? Olha, eu acho que primeiro, assim, tem problemas relevantes nessa esfera, mas governo fraco dá solução fácil para problema difícil, né? O IOF é uma medida muito ruim para o país, né? É uma medida que vai onerar o crédito para pequena e média empresa, né? E é uma maneira torta de você arrecadar. Isso não é comum em outros países, né? E o governo vendeu de uma maneira que eu acho inadequada, que não é correta, como sendo uma tributação sobre bancos. Não é. Vamos reconhecer, o governo está tributando a pequena e média empresa ao receber crédito. Não é uma boa maneira de arrecadar, né? Quer fazer uma discussão, mas aí o governo não tem força, ou não quer fazer a discussão, vamos olhar quem de fato são as pessoas de maior renda que pagam um pouco imposto no Brasil. Isso está no lucro presumido, né? Está no simples, né? Mas tem a dificuldade, né? E aí acaba, faz o discurso da justiça social, mas na verdade vem com uma medida paliativa, né? Que não conta a história inteira, né? E vai aumentando o nível de distorção da economia. Reforma da renda que está no Congresso Nacional hoje, a gente queria a leitura do senhor sobre ela, né? No momento que a gente grava o podcast, ainda não tivemos a votação no plenário da Câmara, mas o ambiente está formado, tivemos urgência, as mensagens políticas estão dadas, mas falta algo que é primordial, que é consenso. Se fala, inclusive, secretário, de ampliar para além dos R$7.000, inclusive, aquelas faixas de descontos. É uma medida mais para falar com a população, mais para ser populista, ou é uma medida que realmente é necessária? Isso é daqueles temas que me dá uma tristeza com o Brasil, né? Nessa hora a gente fala assim, olha, a gente não vai sair do problema. Porque o imposto de renda é algo extremamente complexo. Tem muita coisa a fazer tecnicamente. Aí você cria uma coisa meio polarizada, que parece rico contra pobre, e não trata da imensa quantidade de problemas que tem no imposto de renda, né? Aí fica essa polarização, tudo bem, quer isentar, tira os R$5.000 da frente, vamos isentar os R$5.000 e vamos tributar os mais ricos. Agora vamos conversar sobre os detalhes de como vai ser implementado e não fazer dessa maneira atrapalhada como o governo está fazendo, que é um puxadinho que evita os problemas graves. Imposto de renda é difícil no mundo inteiro, tem uma tecnicalidade imensa, né? Do jeito que está sendo feito, vai ser mais uma distorção na economia. E, de novo, quer isentar de R$5.000, isenta. Mas não deixa de discutir os temas importantes. O governo deixou. E como é que compensa? Não, dá para compensar. Tem muita coisa que você pode fazer. Meu problema não é a compensação, né? Compensar, dá-se um jeito. Meu problema é como o imposto de renda no Brasil é tecnicamente mal desenhado. Isso afeta crescimento econômico, isso afeta a geração de emprego, isso afeta a produtividade, isso gera decisões ineficientes das empresas do que investir e onde investir. Todos esses pontos não estou entrando no debate, tá? E aí fica essa coisa polarizada, né? Que parece que é um grande tema, então, não é. Secretário, falando em polarização, a gente comentou da crise do IOF, depois veio a crise do tarifaço, ainda estamos aí sentindo os efeitos de tudo isso. Tivemos um plano de contingência lançado pelo governo, que é extrateto, novamente a gente está aumentando gastos.
Como é que o senhor vislumbra o Brasil, o efeito econômico que a gente tem do tarifaço de Donald Trump, com todos os elementos que a gente trouxe aqui na conversa? Vamos lá, vamos por partes aqui. Só para dar um exemplo de tamanho dos problemas do Brasil, 10% da despesa primária do governo federal são decisões judiciais. Tem algo de errado. 10%? Você falou de como é que compensa? Olha, 10%. 2,5% do PIB vem de decisões judiciais. Né? O número é astronômico. Né? Quanto é que a gente gasta com subsídios em empresas? Quanto é que é o custo simples? Né? De renúncia tributária, do lucro presumido da Zona Franca de Manaus ou dos diversos programas regionais. Então, bom, o Trump, eu disse isso na semana que saiu o anúncio, né? Tem uma questão de soberania importante que tem que ser enfrentada, mas o Brasil não tem muito lugar de fala para reclamar dos Estados Unidos. A gente tomou decisões ilegais segundo as regras do ano passado. A gente tem tarifas incrivelmente elevadas em comparação com outros países. A gente tem uma série de regras não tarifárias para limitar a concorrência estrangeira. O governo brasileiro, ele é muito sensível quando algum grupo organizado bate em Brasília e fala, olha, tem aqui empresas de outros países que estão competindo comigo. Vai, me ajuda aqui, me protege aqui. Tem um livro recente do CDPP, né, sobre comércio exterior brasileiro, primeiro capítulo da Sandra Rios, né, e com autores, que descreve como o Brasil é diferente. Então, eu tenho dito isso, quer dizer, eu fico surpreso, porque eu sempre torci para que o Brasil copiasse as políticas bem-sucedidas dos países ricos, Europa, Estados Unidos. Eu nunca imaginei os Estados Unidos copiando as políticas fracassadas do Brasil. É isso que está acontecendo hoje. Secretário, a gente tem um minuto final aqui no nosso Esfera Cash. São perguntas mais inspiracionais, digamos assim. Um ping-pong. O senhor é rápido na resposta, acho que vai dar para a gente passear aqui pelas 5 perguntas. Aí a gente coloca esse cronômetro e começamos. Uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Olha, eu adoro economia e adoro o Brasil. Então eu dedico a minha vida a usar as técnicas da economia para tentar entender o país e como a gente sai dos problemas que a gente tem. Uma coisa que o senhor faria de diferente na sua carreira? Eu teria começado a estudar matemática mais cedo e economia mais cedo. Fui fazer isso só no mestrado, eu devia ter começado antes. Se o senhor fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que o senhor sancionaria amanhã? Me demitindo. Essa resposta acho que é a melhor resposta que a gente já teve nessa pergunta. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma única palavra? Uma palavra não vai dar, mas eu acho que é enfrentar os problemas duros que são nossos, que nós mesmos nos causamos. Secretário, quem é a figura brasileira que mais te inspira? É Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Esfera Cast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!